eu estava aqui organizando algumas coisas no Moodle e eu vou deixar no Moodle, eu vou deixar os questionários de pós-aula até 5 de julho, tá? Eu vou deixando eles abertos até dia 5 de julho. Então, usem vamos dizer assim, esse tempo com sabedoria. Não comecem a fazer o questionário no dia 4, né? Porque vai ser o de hoje, o de 11, o 12, o 13, o 14. Então, não comecem a fazer todos eles no dia 4, né? Então, usem esse tempo com sabedoria, tá? Então, sempre a minha preocupação em deixar os questionários abertos, né, por, sei lá, um mês, é que quando chegar perto, aí vira aquela correria, né? Falta um mês. Eu sei por mim, né? Eu sei como é que é por mim mesmo, né? Então a gente sempre dá aquela ideia assim, não, lá a gente resolve. E quando a gente tem tempo. Ô, professor, desculpa atrapalhar, consegui entrar agora. Vale. Boa noite. Boa noite. Tranquilo. Mas é isso. Então, o questionário, a partir de hoje, eu vou deixar os questionários abertos até dia 5 de julho. No grau B, como a gente vai fazer um esquema de avaliação um pouco diferente, os questionários pós-aula, eles têm mais peso, né? Ou seja, eles valem 40%, não valem só 30%. Então, sempre é bom vocês olharem para ele com mais, né? Ou seja, mais atenção. Eu deixei eles mais tempo abertos e, enfim, então usem isso com sabedoria. Quanto à avaliação, o trabalho do final, o trabalho, na verdade, é como se fosse a prova que a gente tinha antes, vamos dizer assim, a prova aberta, né? A prova não vai ser no Moodle, né? Mas vai ser um tempo, sei lá, de 2 semanas, né? Então, porque a gente tem que ver o conteúdo, né? Então, não adianta dar o trabalho agora, porque, né? Enfim, tá? Tenho certeza que eu compartilhei. Eu vou descompartilhar para ter certeza que eu compartilhei. Deixa eu ver aqui, janelas. Tarará. Tá. Então, qual a ideia a partir de hoje, né? Que a gente começa a falar do assunto do grau B, né? A gente vai começar a falar, né, das equações diferenciais lineares de coeficientes constantes, de coeficiente constante de ordem n. Ou seja, é um nome pomposo, tem bastante, é um nome que diz ao que veio. Ou seja, são equações diferenciais que são lineares, cujos coeficientes são constantes, né? E a ordem de derivação é a ordem de derivação que tiver. Ou seja, não vai ser a primeira ordem, não vai ser só a primeira, vai ser a segunda, terceira e assim por diante. Tá, mas a questão mas o que é isso? Bom, a gente fala desses modelos porque na engenharia, né, basicamente, vocês vão trabalhar com esses modelos, né? Por exemplo, o modelo massa-mola é uma equação diferencial de segunda ordem. O circuito RLC é uma equação diferencial de segunda ordem. A equação da viga é uma equação diferencial de quarta ordem, né? As equações de transferência de calor têm de equações diferenciais de segunda ordem. E todas elas, na sua maioria, são equações diferenciais lineares com coeficientes constantes, né? Então, nós conseguimos resolver isso a partir desse modelo, né? Nós conseguimos modelar os fenômenos físicos a partir desse modelo, que são as equações diferenciais lineares com coeficientes constantes. Tá. Vamos a falar de equações diferenciais lineares. Por exemplo, nós vimos isso aqui no grau A. Isso aqui é uma equação diferencial linear. Por quê? Primeiro porque nós temos duas variáveis. Opa. Tá? Nós temos uma variável. Onde é que tá? Agora, não lembro nem mais como pega a caneta aqui, ó. Achei. Tá. Nós temos aqui, ó,
eu perguntava para vocês na prova, qual a variável dependente? Bom, a dependente é aquela que está com a derivada, né? Ou seja, o que eu quero resolver, o y. Esse y depende de quem? Bom, na grande maioria, ele depende do tempo. Tempo é a variável independente. Então, no final das contas, eu tenho que ter, né, uma expressão que vai gerar um gráfico. Um gráfico onde na horizontal vai vir o tempo, a variável independente, e na vertical vai vir o y, a variável de interesse, né, aquilo que eu estou medindo. Então, como é que a gente resolvia isso lá no grau A? Bom, é uma equação diferencial linear, né? Ela é linear por quê? Primeiro, né, se eu tivesse y' mais 5t y igual a 8ty ao quadrado, já não seria linear, porque eu teria um y ao quadrado no meu lado direito, né? Então, isso já teria problema. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um y de novo, também já não seria linear, né? Então, a linearidade, ela... Aqui. Conforme a definição que a gente viu lá no grau A, uma equação... Esse ponteiro eu não gosto. O professor perdeu a... Então, uma equação diferencial ela é linear, por exemplo, se eu tenho a de t, vou botar aqui, né? Então, onde eu tenho o y multiplicado por uma função de t. Ou melhor, o y' multiplicado por uma função de t. O y multiplicado por uma função de t, e isso é igual a uma função de t. Ou seja, o y é multiplicado por uma expressão que depende só de t, o y' é multiplicado por uma expressão que depende só de t, o b de t, o y é multiplicado por uma expressão que depende só de t, e isso é igual a uma expressão só de t. Geralmente, né, nós dividimos tudo por quem multiplica o y', e aí nós temos y' mais um p de ty igual a um q de t. Né? Então, é isso que nós tínhamos visto lá no grau A. Então, eu vou ter 1 vezes o y', né, mais uma expressão que depende de t vezes y, igual a uma expressão que depende só de t. Então, esta cara aqui é a cara do que a gente chama de equação diferencial linear. Tá. Então, o que a gente viu lá no grau A? Quem seria o nosso P de T? Bom, seria esse aqui. Né? E quem seria o meu Q de T? Seria esse aqui. Tá, então, como é que eu vou determinar essa solução? Bom, para determinar essa solução, né, nós vamos ter que aplicar uma formulinha, né? Então, nós tínhamos o seguinte, que o y de t é igual ao mi de t, 1 sobre o mi de t, vezes a integral de quem? Do q de t, vezes o mi de t, dt, mais a constante c. Tá? Então, nós vimos isso lá no grau A. Tá, a questão que a gente fica agora é quem é o mi de t, né? Que era que é o fator de integração. Então, o mi de t, como nós vimos lá no grau A, era quem? Era e elevado à integral do p de t. Agora vai ficar e elevado à integral de 5t dt. Ou seja, e na 5 vezes t ao quadrado sobre 2. E isso aqui não dá para fazer mais nada, né? É 5t ao quadrado sobre 2. Ok. Tá. Então, vamos adiante. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É de espaço.
Eu vou compartilhar com vocês que eu acho que eu devo ter descompartilhado, né? Mas é porque eu fui pegar espaço. Tá. Então eu fiz o MIDT. Então, né, vamos lá. A minha equação. Então, eu tinha y' mais 5t igual a 8t. Calculamos o MIDT e chegamos que é e na 5t ao quadrado, que divide 2. Tá. Então, o y de t, que é igual a 1 sobre μ de t, da integral de μ q mais c. Tá. Então, o μ nós já sabemos quanto vale. É esse valor aqui. Então, vai ficar 1 sobre e na menos 5t ao quadrado, que divide 2. Integral de e na 5t. Opa, aqui eu me antecedi, né? É 5t ao quadrado sobre 2 vezes o quê? O que é 8t. dt mais c. Tá, então eu vou ficar com... Como é 1 sobre, vai ficar e na menos 5t ao quadrado, que divide 2. Vezes. Esse 8 sai para fora da integral, né? E aí ficou a integral de e na 5t ao quadrado dividido por 2, vezes t dt mais c. Agora o nosso problema ficou em resolver essa integral aqui. Essa integral aqui é que nos vai tirar o sono. Deixa eu só fazer uma coisa. Deixa eu só usar um outro recurso que é mais fácil para mim, que é usar a caneta do PowerPoint. Tá. A caneta do PowerPoint tem mais recursos do que a caneta da apresentação. Aqui. Tá, então, o nosso problema ficou esse daqui, né? Resolver essa integral. Tá. Como é que a gente resolvia essa integral aqui? Essa aqui é uma integral que alguém vai pensar assim, essa daqui é uma integral por partes. Mas antes de sair resolvendo uma integral por partes, vamos ver o seguinte, né? Vamos olhar para o expoente, 5t ao quadrado. Né? Eu tenho 5t ao quadrado sobre 2 vezes t dt. Se eu olhar só para o expoente, né, eu vou ver o seguinte, eu vou ver que o u, vou chamar de u igual a 5t ao quadrado sobre 2. Se eu faço a derivada desse expoente, eu vou ficar com 5 sobre 2 vezes 2t, né? Ou seja, essa é a derivada. Vou reescrever bonitinho aqui, ó. Eu tenho 5 sobre 2t ao quadrado. Se eu faço essa derivada, eu vou ficar com 5 meios vezes 2t dt. Simplifico esse com esse, sobrou 5t dt. Ora, aqui eu tenho um t e aqui eu tenho um t. Então, o que nós estamos verificando? Né? Que a gente pode fazer uma substituição. Não precisa fazer uma integral por partes, é uma integral por substituição. Né? Eu tenho t... Tá. Escrever aqui melhor assim. E na menos, ou melhor, na 5t sobre 2, melhor, 5 meios vezes t ao quadrado, t dt, se eu substituo isto aqui por u, né? Então, vou fazer integral de e na u. Né? A gente viu que o du, né? Ou seja, a derivada, vai ser quem? Vai ser 5t dt. Então, aqui eu tenho t dt. Então, se eu colocar um 5 aqui,
eu vou ficar com t dt. Ora, o que eu tenho aqui? 5t dt, olhando no slide anterior, 5t dt é du, né? Então, eu vou ficar com... Isso aqui corresponde ao meu du. Então, eu tenho integral de E na U vezes o du. E isso aqui nós sabemos da tabela, que é... Ou melhor, aí tem um detalhe que eu estou esquecendo aqui, né? Que é qual? Que se eu multipliquei aqui por 5, lá fora eu tenho que colocar 1/5. Né? Isso aqui lá do cálculo 2, né? Lembrando as aulas de cálculo 2. Então, eu tenho aqui 1/5 de E na U, mais a constante C. Vamos deixar só assim por enquanto. Então, o que nós temos que resolver? Nós temos isso aqui, né? Isso aqui ficou, então, E na menos 5t ao quadrado, que divide 2, vezes 8. Bom, essa integral aqui, a gente acabou de ver que ela é 1/5 de E na U. Ou seja, 1/5 de E na 5 meios, 5 meios vezes t ao quadrado. Né? Vou escrever melhor aqui. 5 meios vezes t ao quadrado. Então, aqui vai ficar... vai ficar 1/5 de E na 5 meios t ao quadrado, mais a constante C. Né? Então, essa integral, a gente resolveu ela. Chegamos a isso aqui. Tá. Então, quem é o nosso y de t? Vai ficar esse E. Vamos escrever aqui direitinho. E 5 meios de t ao quadrado de 8 que divide 5 E na 5 meios de t ao quadrado mais C. Então, se eu for distribuir, né, como dizia o colega, fazer o chuveirinho, o que acontece? O y de t vai ficar 8/5 mais C E a menos 5 meios t ao quadrado. E esta aqui, como a gente já tinha visto anteriormente, a gente chama de solução geral. Tá. Mas isso aqui a gente está revisando, né? Fazendo uma revisão lá do grau A. Né? Vamos só ver uma coisa aqui. Opa, antes de eu falar disso. Então, quando eu faço a solução, né? O que eu tinha aqui? Eu já tinha pronto aqui, ó, 8/5. Ó, a solução da equação diferencial ficou 8/5. Tá aqui, 8/5 mais C E na menos 5 t ao quadrado sobre 2. Ok. Então, chegamos à solução. Então, essa aqui é a solução da a solução geral da equação diferencial. Tá. Então, tudo que a gente viu até agora, que eu resolvi essa integral e tarará, era do grau A. O que entra no grau B? Bom, o que nós temos a partir de agora? Que a solução de uma equação diferencial linear, né, ou seja, cuja a função incógnita é o y, né, a solução dessa equação ela pode ser decomposta em duas parcelas. E isso vai nos acompanhar agora, daqui até o final do grau. Que a solução ela vai ter duas partes. Uma parte que a gente chama de homogênea, né, que eu vou chamar de YH, que é a parte homogênea. Então, o YH, que é o homogêneo. Então, é a solução homogênea. E eu costumo chamar de YP de não homogênea.
né? Em alguns lugares, em alguns lugares não, quase todos os livros chamam de particular, né? Por isso P. Então, a solução ela sempre vai vir em uma soma entre uma parte homogênea e uma parte não homogênea. É o que diz aqui, a solução homogênea, o YH, é a solução homogênea. O que é a solução homogênea? É a parte da solução que depende das condições do problema. Já vamos ver o que é isso. O YP é a parte não homogênea, é a parte independente das condições do problema. Tá. Então, isso vai nos acompanhar agora até o final do grau, né? Nós vamos olhar o que é a solução homogênea e o que é a solução não homogênea. Então, quando eu olho para esta equação diferencial, essa aqui é uma equação diferencial linear. Aqui está a solução dela. Nós acabamos de encontrar a solução dela. Então, aqui eu tenho 8/5 mais c n menos 5t ao quadrado sobre 2. Bom, a definição de solução homogênea, ela diz o seguinte, é a parte que depende das condições. Bom, o c é a constante de integração, né? Ou seja, então, esta parte aqui depende das condições do problema, né? Ou seja, o c é uma constante de integração, ela vai precisar, eu vou precisar de condições, o problema vai precisar me apresentar condições para eu determinar esse C. Então, né, a parte homogênea é essa aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu só fazer uma coisa. Já compartilho com vocês. Então, essa que aqui não, esse menos aqui não aparecia, né? Tá. Opa. Então, voltando ali. Então, a parte homogênea é aquela que depende das condições do problema, né? Então, o C, ele vai precisar de uma condição. E o YP é aquela parte que não depende de nada, ou seja, ela já está bem definidinha, certo? Então, o YP não depende de ninguém, ela não tem constante de integração com o YP, é a parte particular. É por isso que ela chama de particular. Então, o YP sozinho, mais adiante vai ver isso. O YP sozinho, né, é a solução da equação, né? O que quer dizer isso? Vamos ver o seguinte. De novo, já vou compartilhar isso com vocês. O Y, quando eu dizia aqui que o YP ele é a solução da equação, o que eu queria dizer com isso? Então, se eu pegar a equação, né, vou fazer o seguinte. Né? Então, se eu pegar o YP, só o YP, eu disse que o YP é solução. Então, quero dizer que se eu substituir o YP Se eu substituir o YP no problema, né, vamos fazer o seguinte. Bom, vamos lá. Vou fazer o YP linha mais 5T vezes o YP. Isso tem que ser igual a 8T. Será que vai ser igual a 8T? Então, quanto é a derivada do YP? Bom, a derivada do YP é zero. Mais 5T vezes o YP. O YP é 8/5. Isso vai ser 8T. Será que vai continuar? Vai igualdade? Claro que sim, né? Porque 5
né? 5 simplifica com 5. Então, o que nós verificamos? E 8t continua sendo igual a 8t. Então, quando eu falo que yp é a solução da equação diferencial, eu quero dizer o seguinte, que se eu pegar o yp, né? Peguei o yp, substituo ele na equação diferencial, tá aqui a equação. Então, no lugar do y, coloco o yp, né? Ali. Então, o yp é 8 quintos, é um valor constante. A derivada de 8 quintos é zero, né? Se eu pego a derivada, agora eu pego no lugar do yp, eu coloco 8 quintos, eu vou fazer a continha. 5t vezes 8 quintos vai sobrar 8t. 8t igual a 8t, ok. Ou seja, o yp é a solução. Agora, se eu pegar a soma, a parte homogênea, com a parte não homogênea, ou a parte particular, substituir aqui, né, se eu for fazer, né, agora, for pegar essa expressão e substituir aqui, né, é claro que ela vai fechar exatamente 8t, né? Então, se eu pegar essa expressão e substituir aqui, ela vai chegar, vamos fazer esse exercício. Então, se eu colocar, né, se eu fizer, então isso aqui corresponde ao yp mais o YH, né? Então, se eu pegar essa solução e substituir lá, ou seja, substituir na equação, então esse aqui é o yt, então eu vou calcular a derivada. Então, a derivada aqui vai ser quanto? A derivada de 8 quintos é zero, mais c vezes e para menos 5t ao quadrado, que divide 2, né? Vezes a derivada do que é o expoente, né? Vezes a derivada do expoente. Quem é o meu expoente? Menos 5 meios t ao quadrado. Então, zero somado com qualquer coisa é qualquer coisa. Então, vai ficar c e dá menos 5 meios vezes t ao quadrado vezes a derivada de 5 meios vezes t ao quadrado. Ou seja, isso vai ser menos 5 meios vezes 2t. Né? Então, eu calculei a derivada, né, de t ao quadrado, que é 2t. Lembrando que a regra de derivação da e na u é e na u vezes a derivada de u. Então, tá aqui, né? E na u vezes a derivada de u. Só que aqui eu acho que eu estou fazendo uma coisa errada. Não errada no termo matemático, mas no que diz respeito à digitação. Isso aqui, agora sim. Menos 5 meios vezes 2t. Tá. Então, eu vou conseguir simplificar o 2 com esse 2 aqui, com esse 2 aqui. E eu vou ter, então, o seguinte. C. Eu vou ter... Eu vou ter C, menos 5. C. E na menos 5 meios vezes t ao quadrado, né? Vamos ver aqui. Ó, eu simplifiquei esse 2 com esse 2, sobrou menos 5, a constante, vezes e na menos 5t ao quadrado. Ok. Tá, agora eu vou substituir isso lá em cima na equação diferencial. Aonde que foi parar o t ali do menos 5t? Aonde? Ó, esse aqui
Não, aqui, ó. Aqui? Isso, menos 5, Aqui? 5t. Isso. Ó, eu tô aqui, ó. Isso aqui eu derivei, gerou isso aqui. É menos 5 meios vezes a derivada de t ao quadrado. Quem é a Tá, derivada de t ao quadrado? 2t. tá, beleza. É isso? Isso. Tá. Daí ali o senhor colocou menos 5 c e na menos 5 meios t ao quadrado. Não faltou um t ainda? Ah, faltou um t. Isso aí mesmo. Obrigado. Obrigado. Exatamente. Faltou um t. O professor comeu um t. Isso aí. Bem que tu lembrou, porque senão daqui a pouco esse t vai faltar ali adiante. Valeu. Tá certo. Então, vamos lá. Beleza. Deixa eu só apagar isso aqui. Apagar umas coisas aqui. Isso aqui e aqui. Tá. Então, tá. Beleza. Então, se eu for fazer substituir, né, na equação diferencial, eu tenho o y' mais 5t vezes y igual a 8t. Bom, quem é o y'? O y' é esse resultado que eu encontrei aqui, né? Então, esse resultado aqui, eu vou colocar no lugar do y'. Tá. Agora, mais 5t vezes o y. Quem é o y? Bom, o y é isto que está aqui, né? É isso aqui. Bom, será que isso vai fechar 8t? Será? Vamos descobrir. Então, tá. Então tá, então vamos ver. Vou pegar mais um slide aqui. E vamos ver, será que vai fechar essa igualdade? Bom, vamos lá. Vai fechar, né? Porque se eu pegar ali, vai ficar menos 5c vezes t e na menos 5 meios vezes t ao quadrado. Né? Agora, eu vou multiplicar o 5t por 8 quintos. Então, vai ficar mais 5t, melhor, vai ficar mais 8t. Tá? Por que ficou mais 8t? Porque ficou 5t vezes 8 quintos. Então, esse 5 simplificou com esse 5. Né? Então, sobrou 8t. E aí, eu vou ficar com 5t, né? Seguindo a distribuição, vai ficar com 5t, né? Vezes c e a menos 5 meios de t ao quadrado. Igual a 8t. Igual a 8t. E aí, o que nós vamos... O que a gente vai estar verificando? Que essa parcela aqui é igual a essa parcela aqui. Ah, mas aqui é ct. E aqui é tc. Tanto faz. Então, o que eu verificou? O que a gente verifica? Que o 8t ao 8t. Né? Então, realmente, né? Isso aqui é a solução da equação diferencial. Né? Então, o que eu tendo aqui nesse slide? Que o YP é a solução da equação diferencial. A soma do YP com o YH é a solução da equação diferencial. Porém, o YH ela é a solução do que a gente chama de parte homogênea. E aí, agora a gente vai começar a ver o que é essa parte homogênea, que é o que a gente vai trabalhar hoje na aula. A parte homogênea de uma equação diferencial linear é a parte que vem à esquerda da equação. Então, vamos ver o seguinte. Aqui está a equação diferencial, né? Completinha. Eu tenho, né? E, então, a gente diz que esta parte aqui, igual a zero, é a equação diferencial homogênea.
tá? Então, quando eu tenho... Essa aqui é a equação completa. E essa aqui é a homogênea. Repara qual é a diferença. A completa é igual a alguma coisa. E a homogênea, ela é igual a zero. Ou seja, eu tiro alguma coisa e coloco um zero. Aí eu tenho a parte homogênea. Então, a solução homogênea, ela é solução apenas desta parte. Então, por exemplo, esta aqui é a minha equação diferencial que nós estamos trabalhando até agora. Então, a parte homogênea dela é essa aqui. Esta é a parte homogênea. Né? Ou seja, não tira o 8t, coloca o zero, eu tenho a parte homogênea. Então, nesta equação diferencial, a gente tinha visto o seguinte, que a parte homogênea dela é C vezes C e na 5t ao quadrado sobre 2. Essa é a solução homogênea. Então, meu y homogêneo é C e na 5 meios de t ao quadrado. Então, esta parte aqui, esta função, é solução desta equação diferencial. Aqui está faltando um y, né, professor? Então, vamos só arrumar aqui direitinho, que está faltando um y aqui. Vamos botar caneta. Vamos botar caneta, ponteiro, tinta, botar um y. Então, aqui está faltando o y, né? Agora colocamos o y, botar uma tinta azul. Então, o y', o YH, né? O y' de H vai ficar C vezes 5 meios. Vamos só ajeitar aqui. Caneta, ficou E. Então, vai ficar C vezes 5 meios de t ao quadrado, vezes 5 meios, vezes 2, vezes t. Lembrando que a derivada de E na U é igual a E na U vezes du. Então, meu U é 5 meios. Então, a derivada vai ficar 5 meios, né? Vai ficar a derivada de 5 meios t ao quadrado. Simplificou esse com esse, ficou C vezes 5t. Opa, não tem esse quadrado aqui. E na 5t, na 5 meios de t ao quadrado. Tá, vamos apagar aquele quadrado ali. Agora sim. Então, se eu substituir aqui, eu vou ficar com C. Vou botar 5t. E na 5 meios de t ao quadrado. Né? Então, substituir no lugar do y'. Mais 5t vezes C e na 5t ao quadrado, na 5 meios de t ao quadrado. Tá. Tá faltando, tem que ter um sinalzinho de menos aqui, né? Porque senão não vai fechar o igual a zero. Deixa eu ver. Já que tá faltando esse sinalzinho de menos. Vamos ver aqui. Sim, claro, né? Sim, né? É menos, né? Olha só aqui. Deixa eu só fazer uma coisa. Manter. Sim, né? Na hora de eu fazer o slide, o sinalzinho de menos sumiu. Já tô com saudade do quadro. Vou pegar aqui. Já que tá aqui, né? Ó. É menos aqui, né? Posso deixar assim para deixar bem evidente esse menos. Tá aqui. Olha, aqui ele apareceu bem evidente, ali ele não apareceu, né? Então tá faltando aqui. Ó. Faltou o sinalzinho de menos.
Como vai ficar menos 5 meios, né? Então, vai ter um sinalzinho de menos aqui. Então, um sinalzinho de menos aqui, que vai ter um sinalzinho de menos aqui. Então, vai ficar 5t, c, e na 5 meios de t, na menos 5 meios de t ao quadrado. Aqui é menos, mais 5t vezes c, e na menos 5 meios de t ao quadrado. Isso aqui tudo tem que ser igual a zero, né? Ou seja, essa parcela é igual a essa parcela, ficou zero igual a zero. Então, essa função aqui, ela é solução desta equação diferencial, que a gente chama de parte homogênea. Tá. Então, a gente já viu que a gente vai ter a equação diferencial e vai ter a parte homogênea e a parte completa. Tá. Então, a gente já viu o seguinte. Nós temos a equação diferencial linear. Nós vamos trabalhar hoje com a parte homogênea. Mas nós temos também essa questão dos coeficientes constantes. O que é o coeficiente constante? Bom, reparem que vocês têm aqui que eu coloquei a equação diferencial genérica. Tanto esse A1 quanto esse A2, eles podem ser funções ou expressões que dependem de t. Nesse exemplo aqui, a gente repara o seguinte, que o A1 é 1 e o A2 é 5t. Né? Então, nessa equação diferencial, né, ela não tem coeficientes constantes. O 1 é um valor constante, mas o 5t não é constante. Já nessa equação aqui de cima, o 7 é um valor constante e o 2 é um valor constante. Então, para facilitar a nossa vida, né, a gente vai sempre usar esse tipo de equação diferencial, onde nós temos aqui, quem acompanha o y' é um número, uma constante. Quem acompanha o y também é um número, é uma constante. Nesse caso aqui, ela não é com coeficientes constantes, porque o 5t é uma expressão de t. Nesse caso aqui, por exemplo, a equação, só para a gente ver, a equação homogênea, né, é quem? É 7y' mais 2y igual a zero. Essa é a parte homogênea. Ou seja, eu tiro o seno de 3t e eu vou ficar só com a parte homogênea. Tá. Então, vamos lá. Aqui eu mudei, né, de seno de 3t para e na menos 3t, que fica bem mais simples, né, trabalhar com exponencial do que com a trigonometria. Tá, então se eu for resolver esse problema, né, eu sei o seguinte. Aqui, de novo, aqui vou deixar como exercício. Vou fazer outras coisas mais, que vão pesar mais aqui no grau B. Isso aqui é um exercício do grau A, né? Onde você vai ter que obter, né, o μ de t, que vai ser e na 2 dt. E isso aqui vai ficar e na 2t. E aí, então, eu vou ter o y de t. Não, isso aqui até que é fácil de fazer. 1 sobre e na 2t vezes a integral de e na 2t vezes o e na menos 3t dt. Quando eu faço e na 2t vezes e na menos 3t, né, o que vai acontecer? Eu vou ficar com e na 2t vezes e na menos 3t. Isso aqui vai ficar e na 2t menos 3t. Isso aqui vai ficar e na menos t. Então, vai ficar y de t igual a e na menos 2t da integral de e na menos t. Então, ficou e na menos 2t. Integral de e na menos t menos e na menos t mais c. E aí eu fiquei com
menos E. O que vai acontecer se eu tenho E na menos 2t vezes E na menos t? Isso aqui vai ficar E na menos 2t menos t, E na menos 3t. E na menos 3t mais C, E na menos 2t. E aí vem a pergunta, né? O que é a parte homogênea e o que é a parte não homogênea? Então, lembrando, a parte homogênea é aquela que não... Ou melhor, a parte homogênea, ela depende da condição inicial. Ou seja, ela é a que está carregada com a condição inicial, aquela que tem a constante de integração. Ou seja, é essa... é essa parte aqui. Ah, só que aqui tem um detalhe que o professor acabou de esquecer, né? O professor acabou de esquecer aqui. Nossa, o professor aqui fez agora. Eu vou até depois apagar essa parte aqui, que aqui eu fiz uma... Ninguém me avisou, né? Que eu tenho que dividir tudo isso aqui por 7, né? Vamos lá. Vamos apagar tudo e dividir tudo por 7, né? Porque senão não vai dar certo. Agora que eu me dei conta que faltou eu dar conta desse 7 aqui, né? Ó, o professor aqui fazendo bobagem. Esqueceu de dividir por 7. E aí agora vai ter que apagar tudo. Sim. Sim. Porque o que a gente viu no grau A? Vamos lá. Tá, as contas, o procedimento tá todo correto, só que faltou eu dividir por 7. Faltando dividir por 7 dá outro resultado, né? Tá tudo gravado agora, professor. Vai ter que editar. Vamos lá. Vamos lá. Ó, por que eu tenho que dividir por 7? Porque eu tenho que deixar na forma y' mais 2 que divide 7 vezes y igual a 1/7 de E na menos 3t. Ó. Então, dividir tudo por 7. Agora, isto aqui é o P de t e isto aqui é o Q de t. Então, agora sim, o μ de t é quem? É a integral, né? Opa! É a integral, é E elevado à integral de 2 sobre 7 dt. E isso aqui vai ficar E na 2 sobre 7t. E aí sim eu vou ter o y de t igual a 1 sobre E na 2 sobre 7t vezes a integral de E na 2 sobre 7t vezes o E na menos 3t, 1/7 de E na menos 3t, né? Ou seja, é aquela parcela ali. Só escrever bonito aqui. Ficou 1/7 de E na menos 3t. Mais a constante C. Tá. Eu vou pegar um slide inteiro para resolver isso aqui. Eu não ia... Eu vou deixar isso como exercício. Mas não, ela e casa com o que vem daqui a um pouco. Tá. Vamos ver... Aqui. Então, eu disse que isso aqui casa com o que vem daqui a pouco. Então, vamos ver o seguinte. Então, eu tinha, né? Vamos escrever aqui. Eu tenho yt igual. Essa parte aqui é... Vamos escrever mais bonito, né? Eu tenho 1 sobre... Opa, mais bonito, já comecei a escrever feio. 1 sobre E na 2/7 de t. Ou seja, vai ficar E na menos 2/7 de t. E aí eu tenho agora essa integral aqui dentro, né? Ou seja, vai ficar 1/7
da integral de quem? Então, e na 2/7 de t, né, vezes quem? 1/7 de e na menos 3t dt, né? Escrevendo mais bonito. Então, o que que eu tenho? Eu tenho e na 2/7, vamos escrever aqui. Eu tenho e na 2/7 de t, vezes e na menos 3t. Então, vai ficar e na 2/7 de t, menos 3t. Como é que eu faço essa continha? Bom, eu tenho 2/7 de t menos 3t. Ou seja, 7 vai ficar 2t menos 21, né? Ficou isso? Ó, 7 vezes 3, 21, né? Então, e 1 vezes 2, 2. Então, ficou quanto? Menos 19t sobre 2. Então, ficou e a menos 19 sobre 7, né? Menos 19 sobre 7 vezes 2. Então, o que que vem aqui? E menos 1 sobre 19 sétimos t dt. Tá. Ai, agora não quer apagar. Tá. Ó. Bugs do PowerPoint. Bug do PowerPoint. Tá. Tá, que ele ficou assim. Então, vamos fazer usando o editor de equações. O editor de equações é mais fácil. E apaga. Tá. Não quer nem papo. Então, vamos lá. Então, o que nós tínhamos ali? Eu tinha e na menos 2 sobre 7. Menos 2 sobre 7 vezes t. E aí eu tenho o seguinte. O que que eu tenho? Vamos voltar aqui. Então, eu tinha a integral. Nossa. O meu PowerPoint está dando um bug aqui que bugou total. Y de t igual. Vamos fazer o seguinte. Apaga. Deu. Nossa. Todo bugado. Totalmente bugado. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá. Acho que nós tivemos um problema técnico aqui de PowerPoint. Tá. Essa tela aqui parece que esse slide parece que está tudo bugado, mas depois, na hora de eu gerar o final, ele não vai estar assim. Então, vou fazer o seguinte. Eu tinha. Vamos fazer lá. 7y' mais 2y igual a e na menos 3t. Tá. Isso aqui
tinha que ser y' mais 2/7 vezes y igual a 1 sobre 7 vezes z na menos 3t. Tá, ok. Agora, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, que o meu de t vai ser e elevado a quanto? A integral de 2/7 de t. E isso, então, vai ser e na 2/7 de t. Então, eu sei que o y de t é igual a 1 sobre e na 2/7 2 sobre 7t vezes 1/7. Opa, C. Igual a 1 sobre 7 e na menos 3t vezes o 2 sobre 7, ou melhor, 2 sobre 7 não, vezes o e na 2 sobre 7t mais dt mais a constante c. Mais a constante c, tá. Beleza. Então, o que nós tínhamos feito ali com a caneta, que a caneta tinha bugado tudo, né? Nós tínhamos feito o seguinte, eu tinha feito que e menos 3t vezes e na 2/7 de t, se eu for fazer essa continha aqui, eu tenho o seguinte, eu tenho e, né? Eu tenho e na menos 3t mais 2 sobre 7t. Como é que fica isso? Então, isso aqui fica e na quanto? Tudo sobre o denominador 7, e aí vai ficar menos 21t mais 2t. E isso aqui, e na menos 19t dividido por 2. Isso aí, né? Ok, nós tínhamos já feito isso aqui. Agora, seguindo ali, eu tenho y de t igual a e na menos 2 sobre 7t, né? Porque ele estava embaixo, passa para cima. Ok. E aí eu vou ficar com esse 1/7 sai para fora da integral. E aí eu fiquei com, né? Eu fiquei com e na menos 3t vezes e na 2/7. Então vai ficar e na menos 19 sobre 2 t dt mais a constante c. Tá. Então, olha só. Aí agora nós temos que resolver essa integral aqui. É uma integral bem simples de resolver, né? Ela parece que fica com um fantasma. Ó. Parece que ficou um fantasma. Tá. Então, para resolver essa integral aqui, ela é bem simples, né? Então, é uma integral de e na u, né? Então, como é que fica? Vai ficar o quê? E na u, né? Como nós tínhamos, só para a gente recordar, né? A gente tinha int e. A gente viu isso lá na primeira aula do semestre, quando a gente estava revisando questões envolvendo integrais, nós tínhamos 1 sobre a e na a t, né? Então, o meu a aqui corresponde ao menos 19 sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre a menos 19 sobre 2 vezes z na
menos 19 sobre 2, né? Então, quando eu tenho menos 19 sobre 2, é a mesma coisa que eu ter menos 2 sobre 19. E na menos 19 sobre 2t. Então, resolvemos a integral. Tá. Então, vamos pegar isso aqui. Aqui criou como se fosse um fantasma, né? Mas na hora que eu gerar o final não vai aparecer. Ele só está aqui só para... o PowerPoint e suas maluquices. Tá. Então, isso aqui vem no lugar da integral, né? Ah, mas não é um menos, né? Ó, vamos colocar o quê? Um parênteses, né? Porque se eu botar assim direto, vai parecer que é 1/7 menos aquilo ali, mas não é. É uma multiplicação, então a gente tem que ter cuidado com isso. Ó. É uma multiplicação. Então, igual 1/7 vezes 2,19 vai ficar quanto? Vai ficar menos 2 sobre... vou pegar aqui 7 vezes 19, né? 7 vezes 19, 133. 133. Tá, beleza. E aí vai ficar E de quem? Menos 2 sobre 7 vezes T menos 19 sobre 2 vezes T, né? Mais a constante C vezes E na menos 2 sobre 7 vezes T. Então, o problema aqui se resume basicamente a continha com fração, né? Então, vamos para a última parte. Y de T vai ser igual a quanto? Menos 2 sobre 133 de E na quanto? Bom, menos 2/7 vezes... menos 2/7 menos 2,19 vai ficar o seguinte. Vamos botar tudo sobre o mesmo denominador. Qual denominador? 7 vezes 2, 14. Agora, lá em cima vai ficar 2 vezes 2 menos 4. Menos 4t. E 7 vezes 19, 133. Menos 133t. Né? Mais c e na menos 2 sobre 7 vezes t. Tá. E no final das contas, nós vamos ter, só para finalizar a continha com fração, né? Nosso maior problema aqui são frações. Menos 4 menos 7, menos 133 vai ficar menos 137t. Ok. Por ali em cima. Mas o problema, inicialmente, ele estava perguntando para nós, ele queria que a gente definisse quem era a parte homogênea e quem era a parte não homogênea, né? Quem era o YH e quem era o YP. Então, de novo, o que é o YH e o que é o YP? O YH é aquilo que depende... Fantástico. Então, o YH é a solução, né? É a solução da parte homogênea. Ou seja, depende das condições do problema. Ou seja, ela carrega as constantes de integração. Então, nesse caso aqui, né, o YH vai ser quem? Vai ser o CE na menos 2 sobre 7 vezes T. Ou seja,
Esta aqui é a parte homogênea. A parte não homogênea é esta aqui. Então, a parte não homogênea é o restante, né? Então, o YP é a parte não homogênea. Ou seja, é o restante. Então, nesse caso aqui, o YP é igual a isso aqui. Ok. Então, nós temos a parte homogênea e a parte não homogênea. Tá. Então, tá. Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje? Na aula de hoje, a gente vai determinar a parte homogênea. Nós temos uma equação diferencial linear de primeira ordem, uma equação linear, como essa aqui, com coeficientes constantes, né? Se a gente for resolver ela, né, simplesmente como a gente estava resolvendo, a gente verifica que eu vou ficar com uma constante vezes z elevado a menos b sobre a, ou seja, b sobre a, que nada mais é do que a gente chama de solução, né? A gente vai falar agora do polinômio característico, né? Então, esse valor, esse expoente aqui, né? A gente vai ver agora no próximo slide que ele é nada mais, nada menos que a solução do que a gente vai chamar de polinômio característico. Isto é, no lugar do y', eu vou substituir por r na 1. No lugar do y, eu vou substituir por r. E aí, r na 0. R na 0 é igual a 1. Então, eu vou ter o que eu vou chamar de polinômio característico. Ou seja, a na r mais b igual a 0. Se eu for isolar o r, eu vou ter a na r igual a menos b. R igual a menos b sobre a. Então, se eu venho aqui, o que eu tenho? Esse valor aqui é a solução, né? É a raiz do polinômio característico. Então, olhando lá para a pré-aula, né? Então, no vídeo da pré-aula, a equação que solucionada pela equação característica, ou seja, ela é solucionada pela equação característica, sobre o que o vídeo mostrou, né? Sobre obter a equação característica. É verdade que... Então, o que ele fez? Ele substitui a derivada segunda por r ao quadrado. A derivada primeira, ele substitui por r. E a função, né, pura, ele põe r na 0. É o que a gente fez aqui, né? Então, e aí a gente vai obter exatamente essa solução aqui, né? Então, é essa aqui a substituição que a gente faz para obter a equação, o polinômio característico. Se eu olhar para cá, para todo esse trabalheira que a gente passou aqui, por exemplo, né? Ó, se eu pegar aqui, ó, pegar o polinômio característico, vai ficar 7r mais 2 igual a 0. Então, esse aqui é o polinômio característico, né? Então, no lugar do y', eu coloquei r. No lugar do y, eu coloquei r na 0. R na 0 é 1, né? R na 0 é 1. E aqui eu coloquei r. Se eu for isolar o r, eu vou ficar com 7r igual a menos 2. R igual a menos 2 sobre 7. Então, a solução da parte homogênea, ou seja, o y homogêneo, vai ficar c e elevado a r, ou seja, menos 2 sobre 7t. Então, a gente podia ter resolvido esse problema aqui de forma bem mais simples do que isso que eu fiz aqui, né? Usando o polinômio característico. Tá aqui, ó. Parte homogênea. Certo? Ok, né? Tá ali. Simplesmente a gente conseguia chegar aqui, né?
por aqui. Ah, professor, mas por que você fez tudo isso aqui? Para mostrar as duas situações, ou a gente faz de uma maneira mais difícil ou de uma maneira bem mais simples. Então, conseguimos determinar... Professor, Fale. mas ali a gente só descobriu a parte do C, né? Sim, a outra parte ainda não. A outra parte não. Só a parte do C. A outra parte daí tem que passar esse trabalhinho todo, né? Só que tu vai ver o seguinte, é que tem algumas situações que só é importante essa parte aqui, né? Mas, né, no caso, quando a gente for trabalhar com equações maiores, a gente sempre vai começar a investigar por aqui. Depois a gente vê o restante, né? Espera que vai chegar. Certo? Então, tá. Então tá, aí chegamos nesse problema aqui do pré-aula. Eu vou fazer esse exercício do pré-aula, daí a gente vai fazer um intervalinho, que agora já é 26. Então, como é que eu vou determinar pela equação característica? Eu vou ficar com 3R menos 9. R na zero. Então, Y1, R. R na zero, igual a zero. Ou seja, 3R menos 9 igual a zero. 3R igual a 9. R igual a 9 sobre 3. Portanto, R igual a 3. Então, a solução da equação ela só tem parte homogênea. Como ela só tem parte homogênea, então é a solução da equação. Vai ficar E na 3x, ou 3t, tanto faz, né? A variável independente. Aqui ele está usando como x, vai ficar 3x, vai ficar C, E na 3x. Sobrou aqui. Então, bem mais simples do que ter que trabalhar com o fator de integração, né? Só obter o polinômio característico, né? Bom, eu vou fazer agora, deixa eu ver, 27. Tá. Vamos fazer um intervalinho, né, de... Professor, Pare. eu entrei depois, daí eu não quis atrapalhar. Fala. O senhor falou sobre a prova para entregar amanhã? Sim. Para amanhã, se eu estiver aula amanhã, vocês me entreguem a questão, as atividades de recuperação me entreguem amanhã lá na 106. Se não der amanhã, na quinta-feira, na 102. Certo? E se eu não tiver aula nesses 2 dias? Tu não tem aula nos 2 dias. É online a minha. Hum, Eu fiz um PDF bem bonito por e-mail, se tu quiser eu posso mandar. tá. Ou eu posso deixar mais cedo lá na faculdade para não perder a aula de noite. Sim. Eu não tinha me dado conta nessa possibilidade da vivente. Porque eu vejo, eu sei que alguns alunos têm aula comigo na quinta, na quarta, e o restante eu vejo na quinta ali do meu lado. Tá. Eu tenho geotécnica e quinta probabilidade. Tá. Eu acho que daí no teu caso tu manda por e-mail. Bom. Outra coisa, eu Fala, respondi Marcelo. eu respondi as questões no caderno. Eu posso entregar em folha de caderno ou fica muito ruim? Entrega como tu tem aula. Se tu vai entregar em folha de caderno, entrega em folha de caderno, mas Tá. bonitinho, grampeado, com nome, organizado. Tá, e outra coisa, desculpa, em relação a cálculo numérico, eu tava refazendo algumas pós que eu não fiz e a pós 2 não abriu para mim. Tá fechado 23 de março. Tá, eu reabro ali, pós 2. Cálculo numérico. Obrigado. Reabro ela, tá. Beleza. Tá. Maurício, eu vou te deixar meu e-mail. Tu me manda pelo e-mail da FTech. Tu tem meu e-mail acadêmico, né? Não tenho, mas posso anotar agora. Tá. Se não me engano, é Celso. Depois do intervalo, eu te dou meu e-mail acadêmico, que agora eu não lembro qual é também de cabeça. Tá? Vamos fazer um intervalinho de 15 minutinhos. Eu vou parar a gravação. E aí depois a gente retorna. Certo?